E veja, as enchentes do Rio Grande do Sul, a grande tragédia nacional. As equipes do Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe seguem em missão de resgate e assistência aos gaúchos vítimas das enchentes que devastam todo o estado gaúcho. Veja você pelas imagens completamente impressionantes. Nesta segunda-feira, nossos militares estão na região da Lagoa dos Patos, onde já há, inclusive, enchentes e a previsão de aumento do volume das águas hoje. Hoje, nesta segunda-feira e no transcorrer da semana, inclusive. É nessa região da lagoa por onde vai passar o volume de água resultante das enchentes do Vale do Taquari e de Porto Alegre. Veja você pelas imagens impressionantes. Capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O volume de água esperado para a Lagoa dos Patos ainda não foi alcançado devido às condições climáticas na região. Pessoas das comunidades ribeirinhas e das ilhas ainda resistem em deixar os locais. É algo impressionante. Ainda esse final de semana eu conversava com pessoas lá do Rio Grande do Sul e é interessante, né? Porque já estamos chegando no estágio também da discussão política. Eu comentava hoje pela rádio de manhã a respeito dessa responsabilização. Eu estava vendo fotos inacreditáveis de 1941 e as fotos atuais, gente, é algo inacreditável. Aí eu pergunto, nesse espaçamento de tempo entre 1941 e 2024, o que se fez, na verdade, para que diminuam esses efeitos devastadores dessa manifestação climatológica? É o que eu te pergunto, é um negócio impressionante. O tamanho da irresponsabilidade de governadores, todos eles que passaram durante esse período, a irresponsabilidade dos prefeitos, todos os prefeitos que passaram durante esse período todo, os vereadores, as vereadoras, o que eles fizeram, afinal, para diminuir esse tipo de risco, já que todo mundo que eu conheço sabia disso, que isso poderia acontecer a qualquer momento, sendo que o ano passado nós tivemos tragédia muito semelhante a essa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E os governantes colocando as vidas das pessoas em risco. É impressionante o tamanho da irresponsabilidade. E ficam encontrando justificativas que tais para que não assumam a própria responsabilidade. Deveriam fazer um levantamento nesse sentido. Quais são os gestores que passaram por ali, que cometeram essa verdadeira atrocidade, um crime que cometem contra a população gaúcha e também em outros locais do nosso país. A aspirante Miriam Oliveira da Silva gravou um vídeo relatando o trabalho e a atuação das equipes sergipanas na região. Eles atuam, eles trabalham para mitigar esse tipo de efeito, para salvar as vidas humanas que estão à mercê desses governantes, há décadas. É uma verdadeira vergonha nacional. Balança aí. Aqui a Lagoa dos Patos, que é o local onde nós estamos, ela vai receber todas as águas que passaram lá pelo Vale Taquari, por Porto Alegre, e vai receber aqui, e a gente está aproximadamente a 300 quilômetros da Foz, onde esse volume de água ele vai desaguar no mar. Porém, a gente tem alguns fatores que dificultam essa questão, por causa que tem muitas cidades ribeirinhas aqui na lagoa, né? Temos também algumas ilhas, e nessas ilhas tem uma quantidade significativa de pescadores que eles oferecem resistência. Eles não querem sair, não querem abandonar, eles são acostumados à pesca, né? Passar alguns dias dentro dos barcos. E na última inundação, que foi de pequena proporção que teve aqui, eles ficaram aproximadamente 40 dias dentro dos barcos. E devido a essa experiência que eles já têm, eles não querem sair dos barcos, né? Então a gente se mantém aqui no estado de alerta, fazendo prevenção, pedindo para que eles sejam retirados. Foi lançada também aqui como medida do município, que mesmo que se ele não quiser sair da casa, ele faça uma marcação na cor azul, para informar ao bombeiro que tem presença de morador ali. E se ele resolver mudar de decisão, ele pode estar fazendo aí uma marcação vermelha, e aí será feito o salvamento dele, o resgate a depender da situação que esteja, né?
a gente vê aqui o quanto que o nível da lagoa subiu. E mais ali na frente a gente vê a lagoa e já adentrando aqui na cidade, né? Estamos com a viatura aqui e essa água tá vindo para cá, lembrando que o volume de água esperado, ele ainda não chegou. A gente está vendo que já está se aproximando uma leva de entulhos que está sendo trazido pelas águas. Então já foi localizado aqui em outro município próximo, em outra região aqui, postes, madeiras, plásticos, esses entulhos que está sendo trazido pelas águas e que possivelmente também é uma problemática para a gente na hora da atuação, porque vai impossibilitar a navegação dos botes e das motonáuticas. E olha aqui, ó, uma reflexão rápida com você, se quiser ilustrar com as imagens, pode, por gentileza. Primeiro, um comentário rápido que eu faço para você. O quanto é importante, gente, a solidariedade entre nós, irmãos brasileiros, sem preconceito algum, entendendo que nos momentos mais difíceis a gente tem que recorrer à nossa grande família nacional, que somos nós, irmãos e irmãs brasileiros. Primeiro aspecto. Outra questão, uma querida amiga minha comentava sobre a Holanda. Eu tenho uma pessoa da minha maior intimidade, uma das pessoas que mais convive comigo, que eu mais admiro na minha vida, é de lá, de Amsterdã, da capital. Nasceu lá e vive há pelo menos 50 anos no Brasil. Essa pessoa fala para mim, ela ainda tem aquele sotaque, né? Ela ainda tem um sotaque muito forte. Serginho, precisa aprender com Holanda, com Amsterdã, por favor, eles precisam ir lá, eles precisam entender o que acontece lá, porque senão a Holanda seria inteiramente submersa. Por quê, gente? Existem técnicas para isso, pelo amor de Deus. E aí, quando eu falo lá na rádio, falo aqui, falo, e de repente as autoridades não entendem, mas os cientistas sabem daquilo que eu estou falando, os grandes urbanistas, os grandes engenheiros, os grandes arquitetos, os grandes geógrafos, gente que trabalha com hidrografia, entende exatamente aquilo que eu estou falando, porque de repente aquele alagamento que você vê, para efeito de comparação, você vê aquele alagamento naquela esquina. Não, mas aquilo não tem solução, gente. Não tem. É a chuva. Estamos abaixo do nível do mar. É mentira! É mentira o que estão te dizendo. Sabe por quê? Porque sempre tem solução. Como eu digo para você, diminui em 50% que seja. Olha que maravilha, já diminuiu bastante o meu risco de trafegar, de ir para lá e para cá. É mentira o que estão dizendo para você quando culpabilizam apenas a manifestação climática, a chuva. Você entende do que eu estou te falando? Aí quando acontece uma tragédia feito essa, eu tenho 46 anos de profissão, quase 50 anos de profissão. Todos os anos é a mesma coisa nos mesmos lugares. Mas por quê? Porque esses irresponsáveis, os governantes irresponsáveis, e vou caprichar principalmente em prefeito, prefeita, vereador e vereadora, são aqueles que administram a cidade. Quem é que administra as nossas cidades? São prefeitos. Eles precisam desenvolver um planejamento efetivo, responsável, no sentido de prever isso tudo. O que aconteceu em Porto Alegre, eu sei o que aconteceu. Eu sei quantos projetos foram aprovados destruindo o meio ambiente lá. Quase 500. Procura lá que você vai ver. Em 2022, mais de 500 projetos foram aprovados, destruindo completamente o meio ambiente. É essa irresponsabilidade, é essa permissividade, é esse desespero em ganhar dinheiro. Alguns, ó, desse tamanhinho aqui, ó, não chega a 0,1%. Essa fatiazinha fica bilhardária, às custas da desgraça alheia, às custas da desgraça brasileira. É isso que a gente tem que entender. E os bilionários ficam lá rindo, se divertindo. Eles não ficam à procura de resgate debaixo, em cima das suas mansões, debaixo de toda aquela água, não. Esses bilionários não. Eles constroem e eles destroem, eles se enriquecem, exatamente em função dessa desgraça que eles próprios promovem. Nós vivemos num país da impunidade. Essa que é a grande verdade. Quem paga por isso somos nós, povo. 12h17.